Bom dia a todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje é segunda-feira e eu estou com uma pica do caraças. Vou fazer mais um vídeo sobre estequiometria, isto na disciplina de Físico-Química A, mais concretamente no tema da Química, nos cálculos estequiométricos, onde neste vídeo começo a subir então o nível de dificuldade. Desde já deixo a dica para aqueles que estão assim a ver o vídeo meio perdido pelo YouTube, que podem então consultar as listas de reprodução no meu canal. Tem lá uma lista que é Química 11º ano, onde vocês podem ver uma série de vídeos relativamente a este tema, mas começando assim com a introdução dos conceitos, o conceito de rendimento, o conceito de impureza, onde nesses vídeos são assim um pouco mais longos porque eu explico muito bem exatamente estes conceitos. Neste vídeo já é mais uma aplicação desses conceitos, onde vou subir um pouco o nível de dificuldade, integrando até exatamente vários conceitos no mesmo exercício. Bem, a questão é a seguinte: uma amostra de álcool etílico com 5% de impurezas não inflamáveis, então em combustão, formando-se então dióxido de carbono e vapor de água. Sabe-se que a amostra impura tinha a massa exatamente de 300 gramas. Atenção, cuidado com isto, quer dizer, sabe-se que a amostra impura tinha estas gramas da amostra total. Quando eles se referem aqui à amostra impura, querem dizer a amostra, com a parte pura e com a parte impura. Eu aqui não colocaria, por exemplo, a amostra impura, quer dizer, colocaria apenas a amostra, e a amostra já estamos a considerar que tem a parte pura e a parte impura. Ou seja, estas gramas é da amostra toda, do total. E então formaram-se 6 decímetros cúbicos de dióxido de carbono nas condições PTN. Teremos então aqui dois exercícios, no primeiro para determinar o rendimento e depois numa segunda questão calcular o número de moléculas de átomos de hidrogênio, o número total de átomos presentes nos produtos da reação. Vamos por partes. O que vocês devem fazer sempre, mas sempre em primeiro lugar, é escrever então a reação química e acertá-la. Neste caso nós temos aqui uma combustão do álcool etílico. E vocês deverão saber o símbolo do álcool etílico, não é? O símbolo químico desta substância de álcool etílico. Deverão saber que o álcool etílico escreve-se exatamente como C2H6O. Deverão saber estas pequenas coisinhas, ok? Porque neste exercício teriam que saber. Não sabendo aqui a fórmula do álcool etílico, não conseguiam resolver o problema. E se estamos a falar de uma combustão, quer dizer, temos então aqui o álcool que vai reagir assim com o oxigênio, que é o comburente, né? E isto origina então, quer dizer, isto origina dióxido de carbono, CO2, mais vapor de água, que é H2O. Bem, depois de escreverem a equação de combustão, terão que fazer o acerto. Essa parte é que é mesmo importante, por causa das razões estequiométricas. Fazendo o acerto, e olhando aqui para os reagentes, eu tenho então 2 átomos de carbono nos reagentes. Tenho 1 nos produtos de reação, então vou colocar aqui um 2. E relativamente aos átomos de carbono, as coisas estão certas. Relativamente aos átomos de hidrogênio, aqui nos reagentes eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Nos produtos da reação, quer dizer, os átomos de hidrogênio vêm aqui da molécula de água, e então eu tenho aqui 2, né? E preciso de 6, então vou colocar aqui um 3. E neste momento os hidrogénios estão certos. Relativamente aos átomos de oxigênio, eu aqui nos reagentes tenho 1 mais 2, 3. Nos produtos da reação tenho aqui 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 7. Se aqui tenho 3, quer dizer, daqui 6, mais esse. Eu não vou mexer nesta molécula de álcool etílico, não vou mexer aqui nesta de oxigênio. Para ter 7, basta colocar aqui 3, porque 3 vezes 2 são 6, mais um 7. E desta forma confirmem que a reação está realmente certa pela lei de Lavoisier. Relativamente aos reagentes 2 carbonos nos produtos 2 carbonos, hidrogénios 6 átomos de hidrogênio nos reagentes, 3 vezes 2, 6 nos produtos. Relativamente aos oxigénios, 1 mais 3 vezes 2, ou seja, 7, e 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 7 também. A equação está certa. Bem, a partir daqui vou então pensar na resolução do exercício. Tenho então uma amostra de álcool etílico com 5% de impurezas. De impurezas. Então vou pegar assim, quer dizer, tenho assim C2H6O e do álcool etílico sei que tenho então 5% de impurezas.
Quer dizer, parece-me óbvio que se tenho 5% de impurezas, terei 95% de parte pura, de álcool etílico pura, e é exatamente esta parte pura que me vai reagir, que vai entrar na reação. Depois, o que é que eu tenho mais? Eu estou apenas a estudar os dados, apenas isso. Sei então que de álcool etílico com 5% entrou em combustão, formando-se dióxido de carbono e vapor de água, certo? Sabe-se que a amostra impura tinha uma massa de 30 gramas. Então reparem lá, quer dizer, eu não vou colocar assim aqui 30 gramas, já vos expliquei isso no vídeo que trato a questão do grau de pureza. Isto estaria errado. A única parte da substância que reage é a parte pura, não a amostra. Ok? Então isto não estaria correto. Eu, para colocar aqui as gramas, terei que colocar as gramas da parte pura. Mas isto é fácil de fazer, porque reparem-se, 30 gramas é sobre a amostra de álcool etílico e temos 95% da parte pura, então as gramas aqui da parte pura é exatamente 30 vezes 0,95. Então é exatamente este valor que eu irei colocar assim aqui. Não as 30 gramas, mas apenas a parte pura, porque é apenas a parte pura que reage. Já expliquei isto no vídeo de introdução ao grau de pureza. 0,95 vezes 30, o que me dá então aqui 28,5 gramas então de álcool etílico puro, ok? Bem, e que se formaram então 6 decímetros cúbicos de dióxido de carbono. Quer dizer, então aqui dióxido de carbono, eu tenho então 6 decímetros cúbicos. Mas agora é preciso ter aqui algum cuidado. Eu vou até esconder isto, porque o volume de dióxido de carbono, deixem-me só colocar aqui até noutra cor, o volume de CO2, que é igual a 6 decímetros cúbicos, estes 6 decímetros cúbicos é o valor real, é o valor realmente obtido. Porque se aqui nesta questão me estão a perguntar sobre o rendimento da reação, aqui na questão A, reparem, eles querem o rendimento da reação em percentagem. E o rendimento da reação, eu vou fazer aqui o emparelhamento, mas vou trabalhar aqui com o volume de gás, quer dizer, com o volume de CO2, onde o rendimento será o volume real, né, real obtido. E este volume real obtido é exatamente aquilo que se obtém pelo enunciado. Obtive 6 decímetros cúbicos de dióxido de carbono a dividir pelo volume previsto, né? Ou aquilo que a gente chama pelo volume teórico, imaginando que o rendimento fosse 100%. Bem, como é que então eu tenho o volume real, né, que são os 6 decímetros cúbicos, preciso para calcular o rendimento do volume teórico. Como é que eu faço isso? Parto sempre da mesma ideia, mas sempre. Vou então pensar aqui nas razões dos coeficientes estequiométricos. Eu aqui sei que uma mole, deixem-me só colocar aqui com outra cor, eu sei, amarelo não, depois tem ali os coeficientes, pode ser arroz, pode. Eu sei que uma mole de álcool etílico origina 2 moles de dióxido de carbono. Bem, e eu aqui quero obter o volume de dióxido de carbono, que eu vou chamar como X. Mas este volume X de dióxido de carbono será um volume teórico, porque eu vou imaginar que todas estas gramas de álcool etílico vão reagir, vão originar dióxido de carbono, todas elas. Então, se eu for a pensar assim, neste volume que vou obter aqui, é exatamente o meu volume teórico. Bem, se aqui tenho moles, aqui tenho massa, eu não posso entrar com regra 3 Siemens com unidades diferentes. Eu terei que converter esta mole de álcool etílico para massa. E aqui tenho moles e aqui tenho decímetros cúbicos. Eu não posso entrar na regra 3 Siemens com unidades diferentes, então terei que transformar estas 2 moles de dióxido de carbono em decímetros cúbicos. Como? Se estou aqui nas condições PTN, eu sei então que uma mole de gás, uma mole de CO2, serão então 22,4 decímetros cúbicos, porque estou nas condições PTN. Então, neste caso é fácil, 2 moles converter para decímetros cúbicos, fica então 2 vezes 22,4 decímetros
cúbicos. Agora o que terei de fazer é converter esta mol de álcool etílico para massa. Isto é fácil, porque basta trabalhar então a massa molar, né? Porque a massa molar de álcool etílico será a massa existente em exatamente uma mol. Para fazer o cálculo dessa massa, eu preciso então das massas atómicas relativas do carbono, e a massa atómica relativa do carbono é exatamente igual a 12. Preciso também da massa atómica relativa do hidrogênio, que é exatamente igual a 1, e preciso ainda da massa atómica relativa do oxigênio, que é exatamente igual a 16. Bem, calculando então a massa molar do álcool etílico, que é C2H6O, é fácil, porque basta aqui, se tenho dois átomos de carbono, então terei 2 vezes 12, mais se tenho 6 de hidrogênio, terei 6 vezes 1, mais se tenho um átomo de oxigênio, terei mais 16. O que quer dizer que esta massa molar, isto não é preciso máquina, até se faz de cabeça, 2 vezes 12, 24, mais 6, 30, aqui é 16, mais 16, 46 gramas por cada mol. O que quer dizer que estas moles, uma mol de álcool etílico tem exatamente 46 gramas. Uma vez que convertemos as moles para gramas, e já temos aqui gramas com gramas, e temos aqui já as 2 moles para volume, ou seja, para decímetros cúbicos, que já temos aqui. Então agora, para calcular este volume teórico de dióxido de carbono previsto, né? É só aplicarem a regra de 3 simples. Exatamente aqui. O que quer dizer então que este volume teórico de dióxido de carbono, vamos só colocar aqui numa cor que seja diferente destas, quer dizer, x há de ser igual a este, né, vezes este, a dividir por 46, ou seja, 28,5 vezes 2 vezes 24,4 dá-me 44,8, a dividir então por 46, o que quer dizer que este volume teórico de dióxido de carbono teórico, foco é o teórico, porque eu estou aqui a imaginar que a reação é toda completa, que isto reage tudo, todas estas gramas vão dar, exatamente, vão reagir, né, todas elas. E então, fazendo aqui o cálculo, tenho 28,5 vezes 44,8, a dividir então por 46, o que me dá 27,8. X é igual então a 27,8 decímetros cúbicos de CO2 teórico. Eu aqui estou a imaginar que todas estas gramas reagem. Mas agora, para calcular o rendimento, é fácil, porque eu tenho o real, e reparem que o volume real é exatamente, formaram-se 6 decímetros cúbicos. Formaram-se, isto é o volume real, ok? Agora é mesmo uma questão de calcularmos o rendimento, sendo assim o nosso rendimento será, e o rendimento pode ser feito com moles, pode ser feito com volumes, pode ser feito com massa. O volume real teórico é exatamente 6 decímetros cúbicos. O volume real obtido é 6 decímetros cúbicos. O volume teórico é exatamente este que foi calculado aqui na reação, é exatamente 27,8 decímetros cúbicos, né? Agora multiplicando isto por 100, quer dizer, obtenho então um rendimento exatamente igual, é uma questão mesmo de fazerem um cálculo, 6 a dividir por 27,8, o que me dá exatamente, aproximadamente igual a 22%, e este é então o rendimento da reação. A primeira questão estaria então feita. Passemos aqui à segunda questão. E para resolver a segunda questão, quer dizer, qual é o número de moléculas, qual é o número de átomos de hidrogênio, qual é o número total de átomos presentes nos produtos, quando vos perguntam isto, quer o número de moléculas, quer o número de átomos, quer o número de íons, isto aqui vamos ter que entrar com o número de Avogadro, né? Porque eu sei que uma mol de moléculas contém os tais 6,022 vezes 10 levantado a 23 moléculas. Teremos que entrar exatamente por aí. Para esse efeito, eu vou voltar a escrever a equação e vou traduzir exatamente os dados.
Quer dizer, eu tenho C2H6O mais O2, me dá então CO2 mais H2O. E aqui o que me será exatamente importante, estamos a trabalhar aqui nos produtos da reação. Eu sei que tinha aqui um 2, tinha um 3 e penso que teria aqui um 3, certo? 2 carbonos, tá certo. Agora, reparem uma coisa, eu quero exatamente o número de moléculas, e vamos começar pelo número de moléculas. Quero o número de moléculas presentes nos produtos da reação. Para eu determinar o número de moléculas, o número de moléculas que se representa assim, presentes na reação, N, né, o número de moléculas presentes na reação, serão então o número de moléculas que eu tenho, será igual, isto, total, né, dos produtos, será exatamente igual ao número de moléculas que eu tenho de CO2, mais o número de moléculas que eu tenho de água. E para determinar este número de moléculas, a fórmula, né, que nos dá exatamente o número de moléculas é exatamente igual ao número de moles vezes então o número de Avogadro, onde este número de Avogadro é exatamente igual a 6,022 vezes 10 levantado a 23, e isto é sempre uma constante. Ou seja, o que eu tenho aqui que determinar é exatamente o número de moles, quer de CO2, quer de H2O, presentes exatamente nos produtos da reação. É fundamental que eu faça isto. Como é que eu faço isto? Eu tenho aqui o seguinte, eu tinha 6 decímetros cúbicos, não é? Eu tinha 6 decímetros cúbicos reais de CO2. O que eu vou perceber, eu vou começar aqui por determinar o número de moléculas de CO2. O que eu vou tentar perceber é exatamente qual é o número de moles, né? Qual é o número de moles? Isto aqui é o número de moles, que é a quantidade química. Eu vou perceber qual é que é o número de moles que tenho de CO2. Como é que eu faço isto? Simples, muito simples. Eu tenho que o número de moles, quando estamos a falar de um gás, quando estamos a falar aqui de gás, isto é extremamente fácil de fazer. O número de moles de um gás é exatamente o volume que eu tenho, naquele caso, vai ser o volume real, né? O que se tem, exatamente o que se tem, os 6 decímetros cúbicos, a dividir pelo volume molar, que é o volume de uma mole. O volume de uma mole nas condições PTN são sempre 22,4. E o volume que eu tenho é exatamente 6 decímetros cúbicos. O que quer dizer que aqui é uma questão mesmo de vocês fazerem esta divisão, 6 a dividir por 22,4, o que me dá 0,27, arredondando, 0,27 moles de CO2. Bem, o número de moles de CO2 já está, então eu vou conseguir determinar o número de moléculas que tenho de dióxido de carbono. Mas, como eu quero o número total, eu também vou precisar exatamente do número de moléculas que tenho de água, ou seja, vou precisar do número de moles de água também. Como é que eu faço isso? Vou pensar aqui, porque eu neste tenho 6 desses decímetros cúbicos, mas da água não faço a mínima ideia. Então vou trabalhar as regras 3 simples. Aqui nos coeficientes estequiométricos eu sei que obtenho 2 moles de dióxido de carbono e 3 moles de oxigênio. O que quer dizer agora que eu quero determinar, eu aqui vou fazer o emparelhamento até com um número de moles, porque eu já tenho o número de moles de dióxido de carbono, que aliás agora estes 6 decímetros cúbicos nem me interessam muito, eu vou agora passar o que tenho de moles de dióxido de carbono, que são exatamente 0,27, eu tenho aqui 0,27 moles de dióxido de carbono, que me vão dar assim aqui um X. Então vou aplicar, eu vou só apagar aqui estes decímetros cúbicos, para agora já não me interessam nada. Já converti para moles, isto para calcular o número de moléculas ou átomos. O que interessa é terem o número de moles, é mesmo terem o número de moles. Então eu sei o seguinte, deixa-me só passar aqui para o branco. Eu sei que 2 moles emparelham, 2 moles de dióxido de carbono emparelham com 3 moles de água. Então se tiver 0,27 dióxido de carbono, vou ter X moles de água. Então vou calcular este X, fica então 0,27 vezes 3, a dividir então por 2, o que quer dizer que X é igual
Então vou fazer aqui o cálculo. Isto fica então 0.27 vezes 3 a dividir então por 2, o que me dá 0,41 moles de H2O. Então tudo bem, eu agora vou conseguir, como tenho o número de moles de H2O e tenho o número de moles de dióxido de carbono, eu vou conseguir calcular o número total de moléculas, porque o número total de moléculas será igual ao número de moléculas de dióxido de carbono, e então entraremos aqui com o número de moles de dióxido de carbono, que é 0,27 vezes o número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 levantado a 23, mais então o número de moléculas de água, que é exatamente o número de moles de água, ou seja, 0,41 vezes exatamente o número de Avogadro, ou seja, 6,022 vezes 10 levantado a 23. O que me quer dizer então que o número total de moléculas é uma questão de fazerem os cálculos. Quer dizer, até podemos somar aqui este número de moles, e multiplicar pelo número de Avogadro. Ou seja, então 0.27 mais 0.41 a 0,68, agora vezes o número de Avogadro, vezes 6.022 vezes 10 levantado a 23. O que me dá exatamente igual a 4,1 vezes 10 levantado a 23 moléculas. Ok? Pronto, isto está calculado. Agora, também precisava, o que é que me estão a pedir também? O número de átomos de hidrogênio, que era exatamente o número de átomos de hidrogênio. O número de átomos de hidrogênio, quer dizer, estão aqui presentes na molécula d'água. Então é fácil, aqui terei que ter um cuidado. Porque vocês, quer dizer, deram isto no 10º ano. E eu, se tiver assim água, que é H2O, reparem que eu tenho dois átomos de hidrogênio e tenho um de oxigênio. O que isto me quer dizer que se eu tiver assim, relativamente ao número de moles, deixem-me só ver aqui, eu tenho 0,41 moles de hidrogênio, da água, peço desculpa, tenho aqui 0,41 moles, então eu aqui, relativamente às moles que tenho dos átomos de hidrogênio, então eu vou aqui ter duas, porque em cada molécula de água eu tenho dois átomos de hidrogênio. Então se tenho 0,41 moles de água relativamente às moles que tenho de hidrogênio, terei então duas vezes 0,41, o que me dá então 0,82 moles de átomos de hidrogênio. Quer dizer, moles de hidrogênio. Ou seja, quantos átomos é que eu tenho? Então vou colocar aqui o número de átomos de hidrogênio é exatamente igual, vou bater outra vez na mesma fórmula, quer dizer, o número de átomos será exatamente o número de moles vezes o número de Avogadro, e então é só fazer 0,82 vezes 10, vezes 6,22 vezes 6,022 vezes 10 levantado a 23. O que, fazendo aqui os cálculos, 6.022 vezes, ou melhor, 0.82 vezes 6.022 vezes 10 elevado a 23. O que isto me dá então 4.9, quer dizer, dá-me 4,9 vezes 10 levantado a 23 átomos de hidrogênio. Ok? E isto então está calculado. Agora, eles também queriam exatamente aqui o número de átomos total, né? O total de átomos presentes nos produtos da reação. Nos produtos, tudo bem. Vou ter então que trabalhar aqui com o CO2 e com o H2O. Certo. Estas contas são assim um bocado chatas.
Então tenho aqui o CO2 e tenho aqui a água, né? Tenho o dióxido de carbono e tenho a água. Relativamente ao dióxido de carbono, eu sei que tenho, deixem-me só ver as mols que eu tenho disto, dióxido de carbono está aqui. O número de mols são 0,27. Tenho 0,27, tenho aqui 0,27 mols de dióxido de carbono. E relativamente à água, tenho 0,41 mols. E eu quero exatamente o número total de átomos. Vão ser os átomos que eu tenho aqui, né? Mais os átomos que eu tenho aqui. Relativamente ao CO2, ao dióxido de carbono, eu separo aqui 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Então, quer dizer, se eu tenho aqui 0,27 mols de dióxido de carbono, eu aqui vou ter 2 vezes 0,27 mols de átomos, né? Não, tenho 0,27 mols de oxigênio. Enquanto que aqui, como é um carbono, vou ter 0,27 mols de carbono. Tudo bem. Agora, relativamente à água, já vimos há pouco, né? Eu estiver aqui assim a água, temos então 2 átomos de hidrogênio, temos 1 átomo de oxigênio. Se tiver, como me dizem, 0,41 mols de água, terei aqui 2 vezes 0,41 mols de hidrogênio e terei aqui 1 mol, né? Ou seja, tenho, por cada molécula tem um átomo de oxigênio, então terei 0,41 mols de oxigênio. Isto agora é mesmo uma questão de fazer as contas. O número total de átomos será exatamente aqui os átomos que eu tenho de oxigênio na molécula de CO2, ou seja, terei então 2 vezes 0,27 vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23, mais o número de átomos que tenho de carbono nesta quantidade de dióxido de carbono, ou seja, 0,27 vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23, mais os átomos que eu vou ter aqui de hidrogênio na água, ou seja, mais 2, peço aqui desculpa, 2 vezes 0,41 vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23, mais então o número de átomos de oxigênio presentes nestas mols de água, ou seja, 0,41 vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23. Pronto, está aqui assim uma conta grande, podíamos simplificá-la um pouco mais, mas ok, foi para aqui que me deu. De átomos será igual, reparem aqui, eu vou só contar aqui estas partes, né? Exatamente estas partes, e depois vou multiplicar tudo pelo número de Avogadro. Então terei aqui o seguinte, terei aqui 2 vezes 0,27 mais 0,27, podia ter posto 3, mais 0,82 mais 0,41, o que me dá exatamente 2,04 vezes o número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23, o que me vai dar vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23, o que dá exatamente 1,2 vezes 10 levantado a 24 átomos nos produtos da reação, obviamente falando no total. Bem, farei aqui nesta parte final uns cálculos assim um bocado densos, mas a pergunta cai mesmo nisso. Cuidado com isso. Quando vocês o número de átomos, o número de moléculas, o número dessas coisas, vocês terão que entrar exatamente com esta fórmula, onde entra exatamente o número de Avogadro. O número de átomos, o número de moléculas, o número disto é exatamente igual ao número de mols vezes o número de Avogadro. Terão aqui que ter cuidado, porque, por exemplo, numa molécula de água existem 2 átomos de hidrogênio, existe um átomo de oxigênio. O que quer dizer que se eu tiver aqui 0,40 numa mol de água, existem 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Muito cuidado aqui com estes casos, ok? Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.